que acontece se você ignorar uma dívida de R$ 500 mil? Ignorar uma dívida de R$ 500 mil não é uma decisão neutra, é uma escolha. E toda escolha financeira tem consequências. O problema é que, nesse caso, as consequências não aparecem de uma vez. Elas começam silenciosas, quase imperceptíveis. E quando você percebe, já está em um estágio muito mais difícil de controlar. Vamos entender o que realmente acontece. Primeira fase, a ilusão de que nada está acontecendo. No início você para de pagar, os primeiros dias passam sem bloqueio, sem processo, sem impacto imediato. E isso cria uma sensação perigosa, a sensação de que dá para ignorar. Mas por trás disso, o banco já começou a agir. Hoje, com as regras trazidas pela Resolução 4966 e pela Resolução 352 do Banco Central, o banco não espera a inadimplência se consolidar. Ele antecipa, recalcula o risco e isso tem nome, perda esperada. Ou seja, mesmo sem cobrança visível, a sua dívida já está sendo tratada como risco. E quando o risco sobe, o provisionamento também sobe. Traduzindo, o banco começa a separar dinheiro para cobrir o prejuízo. E isso muda completamente o comportamento interno. Segunda fase, a aceleração silenciosa da sua dívida. Enquanto você ignora, a dívida cresce. Mas não de forma linear, ela acelera, porque você tem juros, encargos, tempo acumulado, risco crescente e esses fatores somados, infelizmente, podem te prejudicar. Eles se multiplicam. Agora entrar um ponto bem crítico. Você não está vendo o impacto real, mas o banco está. Ele está classificando a operação e se o atraso ele se aproxima de 90 dias, ela pode ser tratada como uma situação problemática. A partir daí, o nível muda. Terceira fase é a mudança de posição dentro do banco. Esse é o ponto onde tudo muda. Mesmo sem você perceber, a sua dívida deixa de ser uma operação comum e passa a ser um problema contábil. E aqui entra uma frase que você precisa entender. Provisionamento cria janelas. Porque quando a sua dívida começa a gerar custo interno, o banco passa a querer resolver, mas não do jeito que você imagina. Se você continua ignorando, você perde o time e negociação fora desse time é negociação ruim. O momento contábil influencia na negociação. Existem momentos em que o banco está mais aberto e existem momentos em que ele endurece. Quem ignora não escolhe o momento, aceita o que vier. Quarta fase, o efeito do arrasto. Se você tiver ali outras operações dentro do mesmo banco, aqui começa o impacto mais perigoso. Uma dívida começa a contaminar as outras, aumentando o risco global e aumentando o provisionamento. Mas aqui está o detalhe estratégico. Arrasto mal compreendido gera medo e bem analisado gera estratégia. Porque quando o risco sobe, o banco sente isso. E isso pode abrir espaço de negociação, mas só para quem está bem posicionado. Quem ignora perde essa oportunidade. Nem toda reclassificação é ruim. Às vezes, ela cria margem técnica. Quando o risco sobe, o provisionamento sobe. E isso altera a conversa. Quinta fase, o momento crítico. Agora sim. A dívida chega no ponto onde o banco decide agir de forma mais direta. Cobranças intensificam, possibilidade de execução aparece. E aí a pessoa entra em desespero. Tenta resolver, resolve mal, porque tenta negociar sem entender o cenário, sem estratégia, sem leitura e aceita qualquer proposta. Agora guarda isso, reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar condições, aumentar o saldo, reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução. Quem ignora, renegocia mal. Quem entende, reestrutura. O maior erro de todos. Não é dever, não é atrasar, não é ter dificuldade. O maior erro é ignorar sem estratégia. Porque quando você ignora sem entender o sistema, você perde timing, poder de negociação, capacidade de condução e passa
a reagir. E reação nesse nível custa caro. O caminho inteligente: ignorar não resolve, mas agir sem estratégia também não. O caminho está no meio. Entender o cenário, ler o comportamento do banco, identificar o momento certo e estruturar a negociação. Porque existe um princípio que você precisa guardar. Negociação sem dossiê é amadorismo. Sem análise técnica, você está apenas tentando. Sobre o judiciário, muita gente só pensa nisso quando a situação já está crítica, mas existe um caminho mais inteligente. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais poderosas, que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. O judicial pode proteger, pode suspender ali algumas cobranças, mas ele não substitui a estratégia. Nosso escritório mesmo, a título de curiosidade, possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil. Mas a nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema aumente para você. Agora deixa eu ser direto. Ignorar uma dívida de 500 mil não faz ela desaparecer, faz ela crescer. E pior, faz você perder o controle do momento. E no jogo financeiro, quem perde o time, o tempo, paga mais caro. Se você quer entender como o seu banco está tratando a sua dívida hoje e se ainda existe uma janela estratégica antes que o cenário se agrave, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. Trabalhamos aqui com um número limitado de casos e de clientes. A nossa atuação é personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. Estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time e solicite a análise do seu caso.